Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então vamos rápido. Rápido, mas não tanto. Nosso Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Jesus querido, Joana de Ângeles, nossa mentora e instrutora, nosso único parágrafo fala de amor, do amor que temos em nossos corações. O Evangelho nos diz que cada um de nós, em qualquer condição, em qualquer momento de sua experiência evolutiva, tem amor dentro de si e pode vivê-lo. Que possamos, Senhor, por meio das nossas aulas, dos nossos cursos, das nossas reflexões, das nossas conversas, entender que autoconhecimento e autocura é, sobretudo, deixar que brote o amor. Graças a Deus. Outro tema bom para nós. Acho que eu já tinha falado para vocês, acho que não sei. Vamos falar de medo. Medo é bom. Medo é um tema bom para a gente falar, principalmente numa sociedade que a gente se acostumou, uma sociedade que é machista, que vive desse jeito. Principalmente para os meninos, é muito mais difícil falar de medo. As meninas, elas puderam ao longo do tempo, puderam falar ou expressar de alguma forma seus medos, medinhos, basicamente. Porque às vezes os medos maiores, nem meninas e nem meninos expressam. Às vezes a gente não dá conta nem que tem, às vezes dá. O fato é que medo é uma emoção primária que todos nós temos e não adianta negar. Todos nós sentimos medo. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Ela falou que é um bom tema. Vocês gostam de medo? Não? É ruim? Então, por que ele está dentro dos sentimentos que curam? Por que o medo está dentro do bloco dos sentimentos que curam? Lembra, quais são os sentimentos que curam? O amor, compaixão, a fraternidade. Tem outros. O medo não é uma potência? É uma potência divina, que a gente usa em desequilíbrio. A gente não tem falado muito disso? Então, vamos olhar para a aula e vamos ver o que é esse medo em desequilíbrio e o que ele está trazendo para a gente. Para a gente poder entender como é que a gente equilibra isso e como é que a gente faz com que esta potência funcione a nosso favor. Usamos basicamente 2 livros, Conflitos Existenciais e Rejubila-te em Deus. O medo normal está ligado aos instintos primários de sobrevivência, atuando como o principal agente da resposta de fuga ou luta, quando há algum perigo, e está relacionado à prudência para se evitar danos ao corpo físico que coloquem em risco a vida da pessoa. É uma resposta instintiva, é um instinto de preservação, quer dizer, atende ao instinto de preservação. Somente quem sente medo pode também sentir coragem. Então vamos lá, gente. A gente tem emoções e a gente tem sentimentos, não é? Os sentimentos, na verdade, já são as emoções mais elaboradas, né? A emoção a gente sente no corpo físico. Concordam? Não concordam?
Ninguém concorda que a emoção a gente sente no corpo físico? Ela é uma resposta do nosso sistema nervoso, né? Enquanto os sentimentos já está aqui, ó, o sentimento no frontal. É uma elaboração mental, gente. Elaboração mental. É uma Mas ela elaboração. já está aqui, nessa área aqui, tá? Enquanto que a emoção faz parte do nosso sistema nervoso e ela faz com que a gente reaja de alguma forma. Ela é mais instintiva. Ela está ligada aos nossos instintos primários. Então, quando alguma coisa vem diante de nós, a gente reage praticamente com o corpo. Quer ver um exemplo? Lá em casa mora uma pessoa que eu adoro dar susto. Eu adoro dar susto. Eu estou sempre escondida para dar susto. Só que essa pessoa tem um problema. Porque quando ela leva o susto... A pessoa que tem o problema... A pessoa, quando ela leva o susto, a primeira coisa que ela faz é pular no meu pescoço para me enforcar. E ele vai direto, né, Zé? Então, assim, a gente se diverte dentro de casa, a gente brinca, é criança direto. Mas a reação dele é física. Sentiu aquele instinto, é o quê? Preservação. Então, eu me defendo, eu ataco para me defender. Quando a gente está apaixonado, aonde é que a gente sente? Não é no estômago? Não é? Não é só paixão que responde no estômago, não, né? Vocês já perceberam que a gente reage com o corpo físico várias vezes? A gente sua frio, né? A gente não está o tempo todo trazendo as emoções, quando elas vêm, né? A flor da pele, a gente está reagindo com o corpo. É no corpo que a gente sente. E é por isso que a psicossomática mostra que a gente começa a trazer para o corpo e ele começa a se manifestar dessa forma. O que não acontece com o sentimento, que é mais elaborado. Ele vem através de um raciocínio, de uma compreensão. Você começa a lidar mais ali na coisa do ego e tal. Então, esses instintos primários, eles podem responder de duas formas. Olha lá, ele tem uma resposta instintiva e ele tem um instinto de preservação. Instinto de preservação é ruim? Então o medo é ruim? Não. A gente não tem que preservar a nossa vida? Tem. Mas até que ponto? No livro 2, Espírito no Evangelho, quando a gente fala que primeiro nós somos as sensações, e aí depois a gente vai caminhando, e mais tarde a gente está... eu esqueci como a gente caminha pelos reinos, é isso que você quer falar dos reinos? Não, gente, eu esqueci mesmo, mas é uma coisa assim, a gente vai desses sentidos para as emoções, para os sentimentos. Caminha das sensações, né? Para os sentimentos. Já é isso, obrigada. Já é uma evolução. Isso. Por quê? Porque a gente elabora. Se eu consigo fazer a elaboração daquilo que eu sinto de primeira mão, sentir o medo. Isso. Se eu consigo, ao invés de reagir imediatamente, fazer esta elaboração, eu começo a transformar e a chegar no sentimento e a entender. E é ali que eu vou trabalhar. É ali que está a minha condição de raciocinar e transformar. E aí esse medo começa a não ser tão instintivo assim. Ele vem e eu já digo, não é assim. E aí, dependendo de como eu laboro, e aí tem algumas variáveis que podem interferir, eu posso elaborar e ele evolui para o pânico, e eu posso elaborar e ele evolui para a coragem. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você conseguir agir no mundo mesmo com medo. Porque negar que tem medo também é doença, né, gente? Porque aí assim, gente, estou negando que tem medo. E quem não tem medo nenhum já fica patológico, porque ele não se preserva, ele se expõe completamente ao perigo e ao risco. Vira patológico também. Tá certo? Então, quando a gente fala assim, o medo é bom ou ruim, como tudo, é neutro. Depende daquilo que a gente vai fazer com essa emoção, que no caso o medo é essa emoção primária.
Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento, em face do despertar da consciência, ressumam dos arquivos profundos do self e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. E aí, esse slide já está fazendo referência aqui às nossas histórias passadas, não é isso? Quando ele diz que lá naquela fase inicial, quando a gente vivia a conquista da razão, ou seja, estávamos saindo dos momentos, né, das etapas primitivas para buscar a razão, nós cometemos equívocos. E esses equívocos estão ali, registrados em nós. Dependendo de como nós elaboramos esses equívocos ao longo das existências, nós trazemos esta consciência de culpa, advinda dos equívocos do passado. Faz sentido isso para a gente? Para nós que somos praticantes da doutrina espírita, estudiosos, e temos como princípio básico a reencarnação? A história dos espíritos com uma biografia, como nós todos temos. E a nossa biografia pode trazer em nós, fruto destes arquivos, daquilo que foi guardado ao longo das existências, um medo que às vezes a gente não justifica nessa existência. Por que que eu tenho tanto medo de alguma coisa? Por exemplo, um medo que pode ser maior, e eu não gosto de, por exemplo, estar em ambientes fechados. E nada justifica nessa existência o motivo pelo qual eu tenho medo de estar em ambientes fechados. E o medo pode ser o quê? Uma herança de uma experiência que não foi resolvida e que veio de outra existência. E por isso a gente muitas vezes não encontra justificativa nessa existência. Essas lembranças que não são lembranças, mas que estão ali, sabe, permeando as nossas emoções, que são coisas que a gente fez no passado, de alguma maneira alerta a nossa consciência de que a gente vai ter que ressarcir aquilo que a gente fez. Então, o que aciona dentro da gente? É o medo de viver. E quando a gente diz, a gente tem que se permitir ser feliz, porque a gente tem que enfrentar e ter coragem para vivenciar as coisas. A gente geralmente, por causa do medo, a gente fica paradinho, porque se eu me mexer, pode ser que eu traga o sofrimento. A gente não se permite essa felicidade com medo da infelicidade chegar. Vocês conseguiram compreender? Olha a loucura da nossa mente. Então, essa assombração, que é, na verdade, uma sombra, que está ali, e que a gente pode resolver ela buscando o amor, né? Porque o amor cura uma multidão de pecados. A gente não age e a gente não busca a nossa felicidade. E aí, qualquer coisa que se aproxime da gente, dizendo, oi, eu sou a felicidade, vim te fazer feliz, não estou permitida a ser feliz. Não tenho permissão para isso. A gente aciona um medo de ser feliz. Procurem examinar quando alguma coisa chega para a vida de vocês que vocês dizem não, e que ali pode ser que esteja um grande momento de alegria, ou momentos de alegria, de felicidade, de realizações, e a gente não quer. Porque tem toda uma história ali por trás, ali na nossa sombra, que está ali, olha, não pode, não vai. Em função disso, a gente se auto-boicota e não se permite alcançar
esse estado de felicidade que a gente, por não se julgar merecedor dessa felicidade, por não se entender merecedor da felicidade. Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido como ocorrência normal. Quando extrapola, gerando situações conflitivas, dando largas à imaginação atormentada, propiciando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, identificando-se de imediato um pavor que assoma e ameaça a estabilidade emocional. Quase sempre cultivado, deveria ser racionalizado, a fim de inutilizar-se-lhe a procedência para constatar que tem origem maior na imaginação receosa e não em fator real de desequilíbrio e de prevenção de perigo. Queria que vocês agora me respondessem. Um medo que está na mente de quase todos os brasileiros. Violência. São tantos. Quem que falou econômica? Crise econômica. A crise econômica, está todo mundo com medo dela? A grande maioria. E aí, o que a gente tem que fazer diante de uma crise econômica? O que a gente gostaria de estar fazendo? O que a gente faz para se prevenir de uma dificuldade financeira? Economiza. Você concorda? Isso faz parte do quê? O economizar faz parte do quê? Medo do que eu vou enfrentar lá na frente. Este medo já não está materializando de alguma forma o que a gente vai enfrentar lá na frente? O nosso pensamento já não está fazendo com que a gente tenha uma ação para o que a gente vai passar lá na frente? A gente não falou do poder da mente? De que aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente projeta e é aquilo que acontece? Não é para deixar de economizar um pouquinho, não, tá? Mas não é imprevidência. Não é imprevidência. Não é imprevidência. Mas... Peraí, deixa eu ir ali no canto distante. Mas o medo é ir para frente. A gente vive porque a gente tem medo. Viver é ter medo. Senão você seria um cara louco. Essas pessoas que têm sede de adrenalina, para mim, são pessoas que não têm amor à vida. É isso mesmo. Agora, crise econômica, para mim, eu não tenho medo. Eu nasci em 58. Eu não conheço outra coisa nesse país a não ser crise econômica. Entendeu? Eu não tenho medo. Você não tem medo? Disso não. Disso agora, não. uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, já que você disse que é uma coisa que vem... Não quer dizer que a gente não faz crise, não. Não, tá bom. Mas o negócio é assim... Não penso nisso. Eu tenho um ditado, Deus proverá. É o seguinte, e o medo que a pessoa não teve na infância, já que é uma coisa que vem de outras vidas, existe medo. Então seria, quanto mais jovem, mais lembrança você tem da vida anterior. Eu vou citar eu não tinha medo de altura, era maluco de pular de qualquer lugar, pulava da ponte aqui do canal, essas coisas todas. Hoje, eu não consigo chegar na varanda. Como fui ficando mais velho, eu fui ficando com mais medo. Ficando com mais medo. Isso é natural. Isso é natural. Você já ouviu falar que os adolescentes são inconsequentes? É que a não realização do que vai acontecer no futuro ainda não está nessas idades. A criança não pensa no que pode acontecer no futuro dela. A gente é que fica dizendo, o que você quer ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Ela não está nem aí. Ela simplesmente repete alguma coisa que você perguntou. Mas ela não tem consciência disso. Por isso que ele fala, eu vou ser bombeiro, eu vou ser caminhoneiro. Ela não está racionalizando em cima disso. Para ela vive o presente, ela não vive o futuro. Para ela o importante é o que está acontecendo agora. Por isso que quando ela quer alguma coisa, ela quer e quer agora. Ela não consegue entender que daqui a 1 hora ela vai ganhar. Ou no Natal ela vai ganhar. Ela não vive o futuro.
Quem vive de futuro é a gente, porque é a gente que é doido. Que futuro? A gente não sabe se vai chegar lá. A gente não tem também uma outra passagem, eu sou ótima para lembrar a passagem de Evangelho, que fala que Deus alimenta os pássaros no céu, não sei o quê. Buscar e achareis. Obrigada. O capítulo. Então, gente, a gente tem que... Não é isso não, é outro. É aquele que... olhar os pássaros do céu, é isso mesmo. Não, mas é outro. Não é? Então não é essa. É outro, não era essa não, eu falei errado. Ô, Filipe, me ajuda aí. É uma que o cara vai e começa a juntar tudo dentro do celeiro dele, é do celeiro. E tal. Quando ele junta tudo e tem aquela E ele morre no dia seguinte. Ele morre no dia seguinte. Que o Senhor fala para ele, ainda hoje a morte virá arrebatar-lhe. Isso. Foi uma coisa assim, bonita, muito bonito. Mas eu não tenho memória para isso. Aí o que acontece? A gente sabe do futuro? Não. Então, por que a gente se esforça tanto, sofre tanto, não vive a vida para poder um dia viver o futuro, que a gente não sabe se vai chegar? E aquelas paranoias da nossa mente, que a gente às vezes está aqui e está pensando já, se fulano vai falar, e aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o quê, né? E nada daquilo vai acontecer. Mas a gente já está prevendo alguma coisa muito louca e a gente está fazendo o quê com as nossas emoções? A gente já está sentindo no corpo físico. Olha só, pessoal, quer ver uma coisa bem da prática da vida de hoje? É quando a gente tem filhos jovens, adolescentes, e eles vão para a rua e a gente acha que tem que ficar em claro. Eles estão lá em claro, se divertindo, a gente em claro, sofrendo. Como assim? Gente, olha só, não é. Olha a palavra que a minha amiga usou. Alô, moçada, vamos pensar aqui. Olha o que a minha amiga falou. É impossível por causa da violência. Olha a resposta que você está dando ao que a Denise falou. Você está vivendo um futuro inexistente. Você está sofrendo por antecipação. O que é preocupação? É se ocupar antes com alguma coisa. Então, mas olha só, vamos combinar. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Não cai uma folha. Você acha que o fato de ficar acordada vai impedir que faça o que aconteça alguma coisa? Olha só, gente, só para concluir, gente, olha só. Ver chegar, você pode ver. Se você estiver tão preocupada assim, quando botar a chave na porta, você ouve. A questão não é essa. A questão é como a gente se coloca diante de uma situação imaginária. É disso que aqui a gente está falando. É a gente pensar, imaginar que alguma coisa vai acontecer. A gente já está, como a Denise estava falando, de alguma forma, eu fico o tempo todo plasmando essa situação. Eu não estou dizendo, pessoal, que é fácil. O mundo é cada vez mais desafiador. Mas o que a gente está falando é deste medo que a gente nutre em relação a algo que não aconteceu e poderá nunca acontecer. E se acontecer, vocês acham que vai ser uma injustiça? Que vai ser por acaso? Que vai ser um erro de percurso? O que a gente pode evitar? O futuro de um espírito que tem que passar por aquela prova? A gente vai tentar evitar, mas ele vai ter que passar mais cedo ou mais tarde. Não é assim que a gente aprendeu? Eu posso passar por dificuldades que eu mesma estou criando agora para mim. Aí é uma escolha pessoal de cada um. Aí influencia, assim, a nossa educação de dizer, cara, não vai se drogar, não vai encher a cara e dirigir, porque você vai estar buscando alguma coisa ruim. Mas se a gente confia na educação, fala, a gente tem como evitar alguma coisa? Vocês acham que se aquele filho não tivesse que passar por uma situação muito difícil, ele não passaria? Só porque a gente está acordado? Ele vai passar. Ou ele não vai passar, porque não tem que passar.
essa nossa preocupação é que a gente tem que aprender a diluir ela de alguma forma. Porque ela está ligada aos nossos medos, não à realidade. Então, vamos lá. Vamos voltar numa pessoa que é muito preocupado de estar passando por uma crise financeira que eu vou ficar numa situação horrorosa. Vamos pensar numa pessoa assim. Então começa, eu tenho que juntar, eu preciso, não vou viver, eu vou juntar, porque pode ser que um dia eu precise. Vocês não acham que essa pessoa também está trazendo esse medo de outras vidas, que pode ter enfrentado uma guerra, onde passou fome, onde passou necessidade, onde teve em alguns momentos, sei lá, na França, onde não tinha o pão, né? Onde não tinha isso. Qualquer momento da história a gente encontra isso. Quando a gente começa a racionalizar, quando a gente começa a entender o que é o meu presente, eu estou buscando, eu estou me esforçando, eu estou estudando, eu acordo de manhã para que eu possa me nutrir da beleza da vida que Deus me deu? Eu aproveito as minhas oportunidades? Ou eu também estou de braço cruzado, deitado? Ai, meu Deus, tudo dá errado, a vida não anda, a vida para. Tudo na minha vida está empacado. Nada dá certo. O que eu estou fazendo? Denise. Colaborando para não dar certo. Denise. É tão importante a gente vencer os medos, né? Que hoje em dia existem cursos, principalmente para executivos, né? Para eles enfrentarem esses medos. Tem medo de altura, eles vão e fazem tarefas assim com altura. Tem medo, para eles enfrentarem isso até para a vida profissional e a vida particular, né? Para eles viverem, porque quando a gente está com muito medo de alguma coisa, a gente para de viver, né? A gente deixa de fazer as coisas. E isso atrapalha muito, não só na nossa vida pessoal, como na profissional. Então, já existem esse tipo de cursos para as pessoas enfrentarem seus medos. Paralisa mesmo. Vou dar um outro exemplo de muitas mulheres que passam por isso. Às vezes, a gente conhece alguém que sofre uma violência dentro de casa, né? Muitas mulheres passam por isso, sofrem violência dentro de casa. Essa violência, ela causa um medo terrificante nessas mulheres. É um medo tão forte que elas se paralisam. A mente já não consegue raciocinar, porque tudo vem através do medo. Se eu sair de casa, ele vai atrás, ele vai me bater, porque ele me como é que fala? Ameaça, obrigada. Se eu fizer alguma coisa, se eu sair na rua, ele vai me bater. Se eu fizer isso, eu vou apanhar. Não sei. E se eu quiser viver sozinha, eu também não vou conseguir, porque ela está paralisada, Para ela vencer este medo, precisa de apoio psicológico, amigos, às vezes medicação. Precisa de tanta força, gente, tanta coisa, que naquele momento pode ser que ela não consiga e a gente julga, dizendo, por que vive assim? Gosta de apanhar, né? Só pode, fica não sei quantos anos vivendo dessa forma. Não é. Tá? É um processo psicológico que o medo engessa de uma tal forma que a pessoa não consegue sair daquilo. Não consegue. E qualquer coisa que esteja fazendo movimento para que ela possa sair, em algum momento ou outro ela vai dizer assim, eu preciso voltar, eu vou dar um passo para trás, porque não vai dar. Então ela faz o movimento, mas volta. Por isso que muitas mulheres chegam a dar parte, chegam até aquele momento e depois assim, não é bem assim, não é isso. E retorna, não continua com o processo. Por causa desse medo. Esse medo precisa de cuidado, precisa de racionalização, precisa de coragem para enfrentar, sim. E muitas vezes, esse é um medo que, quando acontece, ela tem o medo daquela coisa física, mas o medo emocional ela não dá conta, que é o que acontece muitas vezes com a gente. A gente não percebe por que foge de algumas situações, ou por que nega viver algumas experiências. Negar viver algumas experiências pode ter na raiz o medo. Por que será? Só um minutinho, tinha aqui. Há 6 anos eu tive câncer de mama.
Então, toda vez que eu tenho que fazer exame, dá aquele medo, coisa, sabe? Você fica... E eu tive que agora, há pouco tempo, fazer uma punção e PET scan, graças a Deus eu estou bem, mas é uma coisa que você fica, sabe, o fantasma do câncer, é uma coisa difícil, muito. É difícil, e quando também existem pessoas na família que passaram por isso e não conseguiram, né? Ou não conseguiram, não posso nem dizer, porque a gente aqui coloca o desencarnar ou não desencarnar por causa de uma coisa como um problema, mas na verdade não é. Sempre é a questão inerente ao ser humano, né? Então, assim, às vezes a gente tem pessoas na família, aí a gente sabe que tem na hereditariedade aquele genzinho, né, que... E a gente já fica em pânico. Né? A gente já fica em pânico. Eu tenho mais da metade da família morreu de câncer. Mais da metade. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Eu chego a ser até... Eu até arrisco, porque eu deveria fazer mais exames e não faço. Mas eu tenho a certeza de que mesmo que a doença chegar, é para eu trabalhar. Porque a gente tem toda a parte genética com a predisposição. A gente reencarna, e a gente já falou disso, a gente reencarna numa família e aquelas doenças estão ali, prontinhas para eclodir, se a gente não trabalhar. Porque quando a gente começa a trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando a gente começa a elaborar, pode ser que a gente nunca manifeste aquilo. Se a gente começa a viver dentro do amor, dentro de toda essa psicosfera, a gente começa a vibrar de forma diferente. E não necessariamente a gente precisa que essa doença venha se manifestar. Ela está ali. Então, talvez ela esteja só dizendo para você: que legal, fiz parte da tua vida, não estou mais. Mas não deixe de estar atenta para aquilo que eu quis vir te dizer. Porque eu vim te trazer um recado. Acolha esse recado e trabalhe ele com todo o amor. Porque a doença é a nossa melhor amiga. Ela não vem para acabar com a vida da gente. Ela não vem como uma condenação. Ela vem nos informando, porque somos espíritos imortais. E é aquele momento que a gente tem que trabalhar aquilo. Não é em outro momento. Então, se eu vou receber o exame, eu posso até acionar o medo, e isso é natural. Mas sempre acionei, vou racionalizar. Estou com medo do quê? O que eu preciso ter realmente medo de viver? De passar, de enfrentar? O que eu preciso vencer? A racionalização é sempre o melhor caminho para a gente começar a entender o que aquilo ali está fazendo. Qualquer dificuldade está fazendo na vida da gente, não só a doença, qualquer dificuldade. Sofia, queria... Não, sobre o câncer, né? Que minha mãe desencarnou em 2015 e eu tenho muita dificuldade, que eu posso até chamar de medo, da perda. Porque eu tive muitas perdas, assim, de maneira abrupta, né? Violenta, etc. Então, essas perdas... Por exemplo, a minha mãe, ela era muito católica, não queria vir aqui. Aí, no final, ela abraçou a religião espírita, veio, foi tratada pela Iraci, mas o câncer já estava muito avançado. Deu metástase, né, no pulmão. Nós corremos para todos os médicos particulares, tudo, mas estava muito avançado. E foi uma coisa muito rápida. E eu convivi com a minha mãe, assim, muito próxima com a doença, de forma, assim, mais íntima. Participei de tudo. E foi muito duro, muito difícil, e foi um aprendizado, né? Eu trouxe esse aprendizado. E antes disso, eu tive diagnóstico de câncer de mama. Depois que ela foi diagnosticada, eu fui também. Aí a médica era uma médica conceituada da Barra, tudo. Ela, não estava. Era no duto da mama, um carocinho, um negócio. Fizeram pulsão, fizeram cirurgia e não era. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, é um verso, é um versinho.
Bateram em minha porta, vacilei e não quis abrir. Pensei que fosse a saudade que andasse a me perseguir. Bateu de novo com força, mas depois não insistiu. Deixando a escada em silêncio, para sempre ela partiu. Partiu, deixando na porta estas palavras fatais: eu sou a felicidade e não voltarei nunca mais. Foi o que aconteceu com a minha mãe, porque ela vivia em função de cuidados com meu irmão, por conta da violência, dele estar com outra mulher, e ela não viveu, a felicidade bateu na porta dela e ela não quis. Bom, gente, trabalhando sentimento, tá? Trabalhando emoção. A gente precisa encarar essas questões que vêm na vida da gente de forma diferente, né? Com alegria, recebendo, entendendo, para que a gente possa transformar elas em alguma coisa de muito bom e não alguma coisa de ruim, né? Os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem-nos nos refolhos do perispírito, que por sua vez instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado, descoberto como autor dos danos que foram produzidos noutrem, e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. Nesse sentido, podemos incluir as perturbações de natureza espiritual em forma de sutis obsessões, consequências daqueles atos inditosos que ficaram sem regularização no passado. E isso, como a gente falou em outras aulas, continua, tá? O desencarne não faz passar isso, não. Essas perturbações, essas situações mentais, a gente carrega junto. Se eu fiz algum mal, esse mal vai vir, vai me atacar de alguma forma, e a culpa vai produzir alguma questão na mente que não vai me deixar pensar com clareza, até que eu resolva. E aí você tem no Ação e Reação do André Luiz, né, que o Chico trouxe para a gente, você tem um livro inteiro mostrando sobre os espíritos no umbral, ou no astral, ou no plano astral, eles sofrendo por essas perturbações mentais por causa da culpa. A gente carrega isso. Por causa disso tudo, né? E do medo que a gente vai ter que enfrentar de ressarcir aquele erro ali. E a gente não enfrenta. E a gente devia enfrentar na hora que a gente comete. Fiz, pisei na bola, errei. É agora que eu vou consertar. E não deixar isso mascarado, não errei, a culpa é do outro, não foi assim. Porque na hora que a gente reconhece, a gente ali já começa a tratar a situação. Ocorreu um conflito, ocorreu um problema, não olha para o outro, olha para você. Para você não carregar isso, porque isso vai ser um dos fatores do medo que você vai carregar durante muito tempo. E além da culpa, fala das sutis obsessões, porque se a gente está com uma culpa por conta de alguma coisa que a gente entende que fez de prejuízo para o próximo, dependendo de como a gente lida com isso e como a gente alimenta esse processo, o outro, em qualquer dimensão, fica junto de nós. E a gente alimenta as sutis, essas obsessões que fortalecem os nossos medos. Se eu tenho um medo, ele pode ficar, que é um pouco menor, e pode ficar maior por conta dessas sutis obsessões que vão aparecendo e que a gente nem se dá conta. E olha que pode ser de um espírito que tenha uma relação mais antiga com a gente, mas a gente precisa considerar que existem obsessões, como a gente diz, oportunistas. O que são as obsessões oportunistas? São aquelas que nos encontram em momentos de fragilidade e que a gente abre a sintonia para esse contato, para esta influenciação. Então, como nós, existem, primeiro, outros tantos espíritos com medo também. Essa é uma possibilidade.
e existem outros tantos que podem, de alguma forma, ainda estar num caminho de fazer um estrago na vida do outro, se divertir por alguma situação. Então, tudo é caminho, ou pode ser um caminho, que a gente pode abrir para isso. E aí está chamando de quê? De fatores endógenos, né? Que acontecem. E aí tem um outro fator que vai aparecer, que são os exógenos. Aí vai falar das nossas relações. Atitudes educacionais no lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem, atemorizando crianças, os comportamentos agressivos das pessoas desenvolvem medos que adquirem volume à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. Aí tem a ver com as nossas relações com as nossas crianças. Hoje, ainda colocamos medo nos nossos filhos. Às vezes a gente faz a mesma coisa que a gente passou. Exatamente, reproduz, porque né? A nossa época, né? A época da minha mãe, era uma época que se colocava muito medo. A gente já falou disso aqui, né? As musiquinhas de criança eram bacanas, né? Já falamos aquela? Boi, 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 boi da cara preta. Ou então a Cuca vem pegar. Né? Umas coisas assim. Isso era cantiga de ninar, as né? cantigas eram sempre aterrorizantes. Isso, o lobo mau vai fazer com a mingau com a criancinha. E as histórias e tudo, era sempre botar medo na criança para a criança fazer o quê? O que você quer. Exato. Isso está na nossa história, né? Através da religião, né? Através do medo, a gente faz o quê? Faz o que o outro diz que a gente tem que fazer. O Deus punitivo está aí. Deus castiga. E como as mulheres já sofreram com isso, né? Mulher, então, que comeu uma maçã, peca. Mulher, antigamente, não podia nem sentir prazer, né? Vamos combinar, porque ela estava pecando. O homem não estava pecando, mas a mulher estava pecando. E aí, como fica isso? Na cabeça das crianças, e será que a gente não passa isso para as crianças? De que maneira a gente educa? Ou vamos lembrar, então, da nossa educação e ver hoje como a gente não se libera, não libera as nossas situações por causa de medo de talvez ser punido. Não vou ser mais punida pela minha mãe, mas posso ser punida por Deus. E a gente ainda transfere os nossos próprios medos. Então, vamos imaginar uma situação. Se eu tenho medo de altura, eu vou dizer o que para minha criança? Que posso exagerar no cuidado em relação à altura. Então, estou fazendo o quê? Transferindo o meu medo para minha criança. Não é isso? Não vai ali, porque, por exemplo, eu posso de alguma forma desenvolver uma situação em que eu tenho, e fecha a janela, e fecha a porta, e fecha o vidro de carro. E a criança vai vivendo naquela situação em que a gente vai transferindo os nossos medos para a nossa criança. Dependendo de como ela vai lidar com isso, ela leva para a vida adulta. Pode virar fobia. Ou ela é um medo que não é dela, é um medo aprendido, transferido. Não é um medo real, não é um medo que é dela. Esses medos sempre impedem o repouso, desencadeiam mais imaginativos receios e, mesmo quando apoiados em ocorrências reais, aumentam de intensidade, tornando-se quase insuportáveis. Atormentam a vida e não evitam que ocorram os fenômenos desagradáveis que se tenta evitar sem uma pedagogia apropriada. É como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse, exatamente por estar registrada no cerne do ser a necessidade da experiência para vir a ser vivenciada, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do crescimento cultural, da realização pessoal. Caminhos não percorridos
prosseguem sempre como incógnitas desafiadoras. Então, olha o que isso quer dizer também. Vamos imaginar uma situação que, de vez em quando, acontece, pode acontecer com as pessoas. Eu tenho um medo de alguma coisa que pode acontecer no futuro. E quando esse futuro chega, esta situação realmente acontece. E aí a gente fica às vezes naquele discurso: eu sabia que isso ia acontecer, eu poderia ter feito alguma coisa para evitar. E já perceberam como às vezes, de vez em quando, acontece esse tipo de situação que você teme que vai acontecer no futuro e chega um futuro, aquela situação acontece? É disso que esse slide está falando. Pode ser, são duas coisas, são dois sentimentos diferentes. A gente está falando quando a gente tem o medo. Claro que sempre existe a possibilidade de você fazer uma antecipação, e nem por isso te causa medo. Pois é, que é uma situação diferente. Você tem, por algum motivo, uma antecipação do futuro, mas não necessariamente isso lhe traz medo. Eu estou falando de uma outra situação em que eu tenho medo de acontecer, eu acho que pode acontecer, o outro diz para mim assim: deixa disso, isso nunca vai acontecer, isso é uma coisa da sua imaginação, não tenha medo disso. E quando chega este futuro, isso efetivamente acontece. O que esse slide está falando? Se é dessa forma, é porque no cerne, no meu interior, dentro do meu ser, eu precisava viver essa experiência. Ponto. Já estava programado. Oi? Poderia... Até pode, em algumas circunstâncias, você pode fazer essa transformação. Em outras, você vai precisar viver. É uma experiência que você precisa ter para o seu aprendizado. Por exemplo, a gente sabe, pode ter, de alguma forma, dentro do nosso interior, uma sensação de um gênero de morte que vai ser vivida. Por exemplo, em algum momento, eu tenho essa coisa comigo de que eu vou viver por conta de, vamos imaginar, de um homicídio. De alguma coisa, por exemplo, de uma arma de fogo. E a partir daí, eu evito tudo quanto é situação que possa me trazer esta possibilidade. E chega uma hora que mas a gente está falando de coisas que são reais, amiga. Dependendo de como eu trago isso no meu interior, isso me impede de viver. Me paralisa. E vai impedir se eu tiver que viver? Mas vai impedir? Não. Essa é a história. Eu vou ficar dentro de casa. Igual que a gente estava falando mais cedo. Vai impedir? Dentro de casa. Não vai. É isso. E a gente vai andando. Nos tormentosos fenômenos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz que o vitimado ressinta-se de tudo quanto à sua volta possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista da saúde e do equilíbrio. Teleguiado pelo adversário invisível, experimenta o desconforto que se deriva do medo que lhe é infligido, adotando conduta estranha, doentia. Então, é quando já existe uma indução do espírito dentro das nossas ações. Embora inconsciente, o medo da morte predomina na natureza humana, como se ele traduzisse o pavor do aniquilamento da vida. Disso resultante, apresentam-se os inumeráveis medos da perda de emprego, de objetos valiosos ou de grande estima, de afeições compensadoras, da confiança nos demais, de amar. O medo do desconhecido, do escuro, de altura, de pessoas, de multidões, de animais e insetos que se apresentam como condutas fóbicas são outros desafios perturbadores. Vença o medo da morte e parabenize a morte do medo. Que esse é um dos maiores medos que a gente vive e pode todos os outros serem decorrências desse medo, que é o medo da morte.
Até espírita passa a vez. A mente indisciplinada e invigilante, não se habilitando a planificações profundas e de alto significado em torno dos ideais da beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, da solidariedade humana, tende a cultivar os pavores que se lhe transformam em verdadeira paisagem de apresentação masoquista. Assume-se, no entanto, a atitude do amor e constatar-se-ia que ele é o grande eliminador de qualquer expressão de receio e inquietação, porque oferece resistência moral para os enfrentamentos, para os fenômenos que fazem parte do processo de evolução. Então, esses slides que a gente está passando só estão ratificando falas que a gente já teve no encontro de hoje e em outros encontros também. Nutrindo-se de autoconfiança pela valorização das próprias energias, podem-se desmascarar os medos que se apresentam. Ciúme, filho doentio da insegurança emocional. Inveja, tormento do mesmo conflito de insegurança. Ódio, incapacidade de compreender e de desculpar. Despeito, ausência de critério de autovalorização. Todos provenientes de imaturidade psicológica de permanência no período infantil. A coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para sua erradicação, ou pelo menos para sua administração psicológica. Graças aos medos, aprende-se como fazer-se algo, o que realmente se deseja fazer e para que se quer realizar. Desse modo, enquanto não se apresenta como transtorno patológico que necessita de psicoterapia ou mesmo de terapêutica química, muitos recursos encontram-se ao alcance de quem os deseje para libertar-se dos medos. Então, estava doida que chegasse nesse slide. Não aguentava mais falar de medo. Falar de medo, falar de coragem. Coragem de enfrentar esse medo e coragem de manter contato com esse medo. O que é isso? Vamos pensar sobre isso, vamos entender. E para que eu preciso e até onde eu preciso desse medo? Porque ele precisa estar presente na nossa vida, mas não patologicamente e não desequilibradamente, porque aí ele traz todo esse prejuízo do qual a gente falou aqui a aula inteira. Então, esse slide é perfeito, o que ela fala, né? O que ela fala é super importante, porque é graças a esse medo que a gente está sempre alerta para que a gente possa preservar a nossa vida e, principalmente, saber como se conduzir na vida. Porque senão a gente entra de cabeça, a gente fica que nem o adolescente e a criança que ainda não possuem essas questões muito fortes, a não ser que elas fossem criadas desde pequenininha, né? Porque aí ela já fica com medo desde pequenininha mesmo, ou trazendo muita coisa do passado, mas aí ela está ali, despreocupada. Então, aquilo que a gente precisa é ativar essa potência. Eu vou passar um videozinho rápido para a gente ver que vocês sabem que eu amo o Batman, né? Eu adoro ele. Então, assim, essa parte então do filme eu gosto muito. Tá dando para todo mundo ver? Tá todo mundo para ver? Quer que apague mais alguma? Tá bom? Dá para apagar mais alguma? Acho que não precisa não dele, lá tá escuro. Você não teme a morte. Pensa que isso o torna mais forte, mas o torna mais fraco. Por quê? Como se mover mais rápido que o possível, lutar mais que o possível, sem o instinto mais poderoso do espírito. O medo da morte. Eu temo a morte. Eu temo morrer aqui, enquanto minha cidade queima, sem ninguém para salvá-la. Então faça a escalada. Como? Como fez a criança.
Você acorda. O medo vai voltar a você. Adolfo, para só um minutinho que me deu... o que acontece? Só um minutinho, para mesmo, senão... O que acontece? Para quem não viu o filme, o Batman, ele é preso, jogado dentro de uma prisão que nunca ninguém conseguiu sair de lá. Que tem um poço grande, e que a única pessoa que conseguiu sair dessa prisão foi uma criança, que é essa que ele está falando. Né? Então, na verdade, o Batman, o que aconteceu a história do Batman? Ele, quando pequeno, o que aconteceu? Ele não tinha muito medo de morcego? Ele morria de medo, era o maior medo que ele tinha. E ele enfrentou o maior medo que ele tinha. Ele foi lá para aquele poço onde ele tinha caído, lembra? Quando os pais dele desencarnaram e tal, não sei o quê. E ele foi para lá e os morcegos começaram a voar em cima dele e ele enfrentou o maior medo. A partir dali, ele ficou com uma certa ausência de medo. Ele tinha tanta coragem que ele enfrentava qualquer coisa. Até nesse momento que ele se vê ali e ele destituído de medo, ele não consegue subir. E aí ele fala para ele, faz diferente. Entenda que o medo precisa estar presente, porque é ele que vai te ensinar. Né? Só porque assim, quem não viu ficou meio perdido na história. Né? Pode mandar. Fica. Ressurge. Não é sessão de cinema não, gente, ué. Vai lá ver o filme é bacaninha. Eu gosto do Batman porque ele é a própria sombra, né? Ele enfrenta tudo aquilo que... Eu não consigo nunca saber onde é que está o negócio aqui para acender, rapaz. Já mudou a Vitória. Vai para frente, amiga. Realmente agora. Voltou. O outro. A vitória sobre qualquer conflito resulta de esforços ingentes e contínuos que o indivíduo se propõe com decisão e coragem. A grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. O amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. Considerando-se a possibilidade de alguns dos medos serem inspirados por adversários desencarnados, a oração-terapia gera um clima psíquico tão elevado que o opositor perde o contato com a vítima em face de esta erguer-se em superior onda vibratória, na qual não consegue ser alcançada pelo perseguidor espiritual. Então, é isso. Você voltou de novo. Medo e coragem. Não sei complementar. Então, para que ele seja realmente uma terapia, para que ele seja terapia não, para que ele faça parte do que a gente colocou e dentro do bloco que a gente colocou, que são sentimentos que curam, a gente precisa entendê-lo de forma diferente do que a gente tem entendido hoje e deixar ele funcionar dentro de nós com mais racionalização e com o enfrentamento correto.
Ele precisa estar presente, não é para a gente deixar de sentir. Mas até que ponto a gente está sentindo medo e até que ponto a gente está trazendo a realidade para isso, né? Ou vivenciando coisas irreais, com a nossa mente aí que vai divagando, vai passando por aí. Perguntas do nosso diário hoje. Tenho consciência dos meus medos? Identifico seu poder em meus pensamentos, emoções e ações? E o que faço para superá-los? Repetindo, tenho consciência dos meus medos, identifico seu poder em meus pensamentos, emoções e ações. O que faço para superá-los? Ok? A compreensão divina paira sobre mim e toma-me. Dulcifico-me e acalmo-me. Percebo o mundo e as criaturas de forma positiva e fraternal. Torno-me mais criativo e saudável, relacionando-me bem com o meu próximo. Dilata-se-me o entendimento e vivo em paz comigo e com os outros. Que essa paz de que tanto nós falamos, Senhor, possa hoje fazer parte de nós. Que cada célula nossa encontre o que é essa paz. Que possamos saber que a nossa mente é capaz de trazê-la, de nos envolver, de vibrar na paz. Essa paz que irá de encontro com todos aqueles que nos circundam, que nos rodeiam, com todos aqueles, Senhor, que não estão só próximos, mas que estão próximos de nosso pensamento. Por isso, através da oração, nós pedimos por nossos irmãos, pelos que desencarnaram, pelo planeta, mas sabendo que a paz começa em nós, que cada um de nós pode obtê-la simplesmente por almejar e fazer com que ela aconteça diante dos nossos relacionamentos. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos nos aceitar com serenidade, amor, com a compreensão de quem sabe que um dia chegará nas alturas, que chegará quase à perfeição, porque Tu é nosso Pai e não nos deixará para trás. Simplesmente, nós já temos dentro aquilo que precisamos para caminhar. E nossa caminhada começa agora. Obrigado, Senhor. Obrigado, queridos irmãos, queridos amigos, por nos beneficiarem com tanto amor. Graças a Deus. Opa, 10 minutos que a gente passou. Obrigada, gente. gente. Até quinta. Até quinta que vem. Boa semana a todos. Olha o silêncio, silêncio.